Catástrofe das represas no Rio Grande do Sul. A chuva forte começou em 27 de abril em Santa Cruz do Sul, na região dos vales. Sem parar, se estendeu por mais de 10 dias, sobrecarregando as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí, que transbordaram e a água invadiu municípios, arrasando cidades e destruindo vidas. Será somente uma catástrofe ou há uma razão espiritual para isso? Juízo divino? Pois bem, vamos a alguns dados interessantes. Estátua de Beelzebub. Mãe Michele, cigana, é dona da famosa estátua de Beelzebub, que viralizou na internet quando ela mostrou o vídeo onde ela grava essa imagem que ela tem na sua casa, que virou inclusive ponto turístico em Alvorada, lá no Rio Grande do Sul. Um ano depois de virar notícia, ela fez mais uma homenagem às entidades que ela cultua. Ela fez um pequeno cemitério na sua propriedade para as falanges de Pombagira. Usando o dinheiro que ela arrecadou depois de viralizar com seu vídeo da sua estátua de Beelzebub, Michele conta que conseguiu os 2 milhões de reais, que pagou o terreno, e também os 350 mil na obra desse pequeno cemitério. Mas esses túmulos que ela fez na sua propriedade, eles na verdade não têm corpos humanos lá, apenas representações espirituais, segundo ela, né? Estátua de Lúcifer. A estátua de Lúcifer, construída a pedido de uma ordem religiosa, foi instalada na sexta-feira do dia 9, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Com o pedestal, o monumento chega a cerca de 5 metros de altura. A imagem fica em um santuário dedicado à divindade, entre aspas, né? Que deve ser inaugurado no dia 13 de agosto. Na altura da gravação desse vídeo, provavelmente então já foi inaugurado. A imagem pesa 1 tonelada e custou 35 mil reais, paga por integrantes da nova ordem de Lúcifer na Terra. Um dos fundadores do grupo, Mestre Lucas de Bará, da Rua, afirma que a estátua deve contar com uma iluminação especial depois de inaugurada. A ordem fundada por Mestre Lucas e Tata Hélio, de Astaroth, conta com 100 pessoas em todo o país. Cerca de 80 integrantes são do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é considerado o estado mais ateu do Brasil, com 1,6% da população a identificar-se como ateia e 5% a identificar-se como sem religião. A cidade de Chuí é a que tem mais ateus, com 59,85% da população a não ter religião, segundo o censo do IBGE de 2010. Provavelmente em 2024 esse número é muito maior. Congresso Gideões, realizado em Joinville, Santa Catarina, reúne pregadores renomados num grande culto e pregação da palavra de Deus, porém está muito aquém do que já foi no passado, em termos espirituais, em termos evangelísticos. A prova disso é esse crescimento do paganismo e do ateísmo no Rio Grande do Sul. Aí fica a pergunta: será que a catástrofe ocorrida, a lamentável catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul é resultado de castigo divino? Eu acredito que sim. Eu acredito que é resultado sim de castigo divino. Tanto por parte dos cristãos que não estão naquela região buscando a Deus como deveria, tanto por parte do crescimento do ateísmo também naquela região e do paganismo. Aliás, falando em paganismo, é um dos pecados que Deus mais abomina, porque é um pecado que vai direto contra ele. Quando a pessoa pratica idolatria, está afrontando diretamente a Deus. É o tipo de pecado que atrai de forma praticamente instantânea o juízo de Deus, principalmente se ele é repetido, se ele é uma rotina na vida dos habitantes de uma cidade. Há várias passagens bíblicas que mostram Deus trazendo juízo sobre cidades idólatras, e juízos pesados,
juízos em nível de catástrofes, trazendo guerra, fome, doença e até ataque de animais sobre os idólatras, sobre a nação, a cidade e o país idólatra. Porque é um pecado que Deus abomina muito. Você quer deixar Deus irritado? Pratique o paganismo. Pratique a idolatria. E você vai conhecer a ira de Deus de uma forma bem dolorosa. E já que eu falei da estátua de Lúcifer, lá no Rio Grande do Sul, e também da estátua de Beelzebub, eu quero deixar um parênteses aqui para finalizar esse vídeo. Não vai dar para aprofundar muito esse assunto, porque eu teria que fazer um vídeo separado só para abordar esse tema sobre Satanás. Primeiramente, eu quero afirmar aqui, Lúcifer não é Satanás. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não existe Lúcifer na Bíblia. O que existe foi um erro de tradução ou uma tradução tendenciosa colocada no texto para criar uma demonologia que o próprio contexto não suporta, não permite. Especificamente no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, onde algumas traduções colocam a palavra Lúcifer no lugar de estrela da manhã. Mas, no original, sabemos que a Bíblia é escrita em hebraico, no Velho Testamento, portanto, a palavra Lúcifer não pode existir lá, porque é uma palavra latina. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Porém, mesmo assim, algumas traduções colocou a palavra Lúcifer para se referir a Satanás, como se Isaías estivesse falando de Satanás. E ele não fala de Satanás. Tanto é que, se você ler o capítulo 14, versículos 12 ao 18, você vai perceber que Isaías está falando do rei da Babilônia. Aliás, todo o capítulo 14 vai mostrar isso. Especialmente no versículo 16, Isaías deixa claro que a profecia dele, a ameaça de juízo que ele recebeu de Deus, está se referindo a um homem. Está sendo direcionada para um homem. Especificamente no verso 16, vocês vão perceber isso. Isaías está se dirigindo a um homem e não a um ser sobrenatural. Ou a Satanás. O próprio contexto desmantela a crença de que Isaías está falando de Satanás, que o Espírito Santo tinha em mente, através de Isaías, falar de Satanás. Não é o caso. É um texto direcionado ao rei da Babilônia. Isso também acontece com o profeta Ezequiel. No capítulo 28, versículos 9 ao 19. Também é uma profecia direcionada a um homem. Tanto é que, se você ler o versículo 9, o profeta Ezequiel deixa isso bem claro. Mesmo que ele tenha usado palavras com hipérboles, com exagero intencional, o objetivo tanto de Isaías quanto de Ezequiel é mostrar a arrogância desses reis que se achavam deuses, que se achavam acima de Deus, e de como Deus ia tratá-los, e de como Deus ia trazer o juízo sobre eles. Inclusive, Ezequiel usa o termo querubim ungido, e muitos acreditam que Satanás é um querubim que se rebelou, ou um anjo que se rebelou. Mas outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui, seria o terceiro, é que Satanás nunca foi um anjo. Satanás nunca foi um querubim. Satanás é uma serpente. É isso que a Bíblia fala que Satanás é. Mas como eu disse, eu teria que fazer um vídeo só abordando esse tema sobre Satanás. Satanás sempre foi uma serpente, desde o Éden até Apocalipse. De serpente, no Éden ele se tornou um grande dragão, que quer dizer também uma grande serpente, porque a palavra dragão se refere a uma grande serpente. Então Satanás é uma serpente, ele não é um bode, ele não é um querubim, ele não é um anjo, ele não é nenhum dos seres celestiais existente nas escrituras. Ele é uma serpente. Então, isso são só dados para que possamos compreender o conceito errado que as pessoas têm de Satanás. E também o tema tratado sobre as catástrofes que Deus traz por causa da idolatria. E também a situação do Rio Grande do Sul, que pode ser explicada justamente sobre essa ótica espiritual de que é um estado que infelizmente está afundando no ateísmo e no paganismo. E isso também atrai a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia do Rio Grande do Sul e que os cristãos que vivem lá comecem a levar mais a sério, né? O pessoal aí que costuma fazer este evento dos Gideões venham começar a levar mais a sério o mundo espiritual, se não quer ver o Rio Grande do Sul sofrendo juízos
castigos e também sendo dominado por demônios, pelo Satanás, e não por Lúcifer. Mas de qualquer forma, a Bíblia não tem nenhum Lúcifer, e Satanás não chama Lúcifer. Beelzebul sim, Beelzebul é um dos nomes de Satanás, porque ele aparece sim, de fato, no Novo Testamento e no Velho Testamento também, como Baal-zebub. Né? Baal-zebub é o Beelzebul do Novo Testamento, que por sua vez é o diabo, que é chefe dos demônios. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe.